Olá! Nos anos 60 havia um tipo meio diferentão, pronto para não matar nem morrer pela revolução por ele tão almejada. É o revolucionário de festival ou herói sem risco. E quem o batizou? Nelson Rodrigues. Desde quando a vida passou a ser percebida como fácil ao ponto de, ao nos depararmos com alguma dificuldade, cairmos de joelhos, alegando sermos vítimas do mal do mundo? Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo estão os pesquisadores Danilo Rebouças dos Reis, que é graduado em Comunicação Social, ator, graduando e pós-graduado em Psicologia e Psicanálise e pesquisador do grupo Nelson Rodrigues Literatura, Filosofia e Religião, aqui do Labo. A Ender Borba, que está conosco também, é psicólogo, teólogo, pós-graduado em projetos sociais, mestrando em teologia e pesquisador do grupo O Vazio Existencial na Contemporaneidade, também aqui do Labo. Meus caros, duas notícias nos dão conta de que a vida não está nada fácil para os jovens. A primeira, da Folha de São Paulo, uma reportagem nos diz que há uma tal crise dos 25 anos, em que os jovens, ao saírem da faculdade, descobrem que o mundo não está de braços abertos esperando por eles. Aí, ansiedade, angústia, depressão e, claro, medicação. A outra matéria, da Gazeta Online, trata do uso de medicações para aumentar o desempenho, em especial o uso de Viagra por jovens. Danilo, vamos conversar. Eu quero começar com você e, de uma maneira até genérica, vou te perguntar o seguinte: a vida está mais difícil ou estamos mais frágeis? Que pergunta bacana, mas eu vou colocar um pouco de lenha nessa fogueira. Em uma entrevista ao jornal Opinático, ao repórter JJ Ribeiro, Nelson foi perguntado sobre justamente isso. Ele falou sobre algumas coisas do teatro e tal, ele já estava naquele momento senil da vida, e perguntaram para Nelson, o que é o homem? Nelson falou, o homem é um eterno menino, é um menino perene. Então, acho que, com todas as dores e delícias dessa pergunta, Nelson Rodrigues já foi taxativo, né? No mesmo jornal, na mesma entrevista, ele falou, escreveu e disse: jovens, envelheçam, envelheçam jovens. Então, minha provocação é: o mundo continua o mesmo e os jovens continuam no tédio. Ender, eu quero te chamar aqui nessa conversa, tentando vou dar um tom mais, talvez, dramático, né, para a pergunta. É, que relação haveria, caso haja, na tão falada falta de sentido do mundo atual e a experiência de fragilidade demonstrada pelos jovens? A propósito, assim, como é que a gente pode entender o enunciado segundo o qual o mundo carece de sentido? Boa pergunta. Eu vou pegar o gancho aqui do Danilo para fazer mais uma provocação, né, sobre a falta de sentido. Quando você enviou a pauta, né, e as reportagens aí que a gente leu, eu me deparei com um fato assim de um autor que eu gosto também, né, e foi surpresa lembrar de um texto, né, do Erik Erikson. A primeira pessoa a fazer esse tipo de provocação foi ele, né? Ele escreve sobre identidade, juventude e crise. E é daí que ele tira lá um pouco da sua teoria, né, sobre as crises. Ele fala que existem 8 crises ao longo da vida, né? E essa crise de transição, né, da vida, o que a gente chama de adolescência, que hoje até é um conceito difícil, né, de definir. Alguns vão falar de uma adolescência estendida, né, que não se sabe mais onde começa, em que idade termina. O fato é, né, que as pessoas têm dificuldade, né, de criar relações.
de criar intimidade, né? E quando, segundo Erickson, né, eles não conseguem estabelecer, né, esse processo de intimidade, conhecimento do outro, ele se isola do mundo, né? Que nós temos aqui o que o Frankl vai chamar de uma dificuldade noodinâmica, né? Que é essa tensão interna, né, que as pessoas vão sofrendo, né, entre o que ela é e o que ela acha que ela deveria ser, né? Quando a gente pensa nesse tipo de dificuldade, né, e quando a gente lê sobre essas crises, a falta de sentido, ela começa justamente de não perceber quem ela é no mundo, que ela é capaz de fazer ou não com o que ela tem, né, na realidade que está apresentada para ela. Né? Eu pensando aqui, né, em crises e pensando por que nessa falta de sentido, eu começaria dizendo que existe sim uma dificuldade até de se identificar, né? Hoje nós temos tantas opções, né, tanta informação, né? E como o Danilo bem colocou aí, né, parece que é mais confortável a gente permanecer, né, com uma vida mais infantilizada, se escondendo atrás, né, de justificativas, ao invés de encontrar esse sentido para a vida. Né? Então, eu penso que esse é um caminho, né, de dificuldade, sim, para o jovem, mas a gente pode aqui continuar, né, nesse debate pensando, né, será que é só uma infantilização, né, ou é uma dificuldade mesmo de encontrar o sentido com as barreiras, né, que a vida vai impondo, com os sonhos que a gente não consegue realizar até os 25 anos de idade. Bom, então vamos trilhar esse caminho aí. Eu vou passar a palavra para o Danilo, perguntando o seguinte: já que ele fez a provocação falando sobre o conselho do Nelson, né? Assim, cresçam, né? Envelheçam, etc. E o Ainder falou sobre falta de sentido, né? Aliás, eu perguntei isso justamente para instigar. Eu estou pensando numa coisa aqui, Danilo. Será que não tem, na verdade, um excesso de sentido? Né? Porque a gente tem uma ultravalorização da juventude, que parece dar como um efeito rebote, produz no jovem a necessidade, eventualmente, até de tomar medicação, seja para conter suas depressões e ansiedades, ou seja, para aumentar a performance, né? Como é que você vê isso? É aí que eu quero chegar, né? Você novamente me provoca. Eu tenho a impressão que, primeiro, vamos falar da infância, que há um esvaziamento. Eu tenho que a infância está no esvaziamento, mas também o mundo adulto, de certo modo, desaparece. Eu quero contar um caso. Outro dia eu estava numa fila de supermercado, eu fiquei impressionado com uma menina, devia ter uns 8 anos, e ela estava conversando com a mãe. A menina dominava signos da adulto, tinha ironia, tinha uma preocupação com a aparência melhor. Eu fiquei confuso com aquela conversa. Por outro lado, no início lá da provocação, eu volto para o mundo adulto, né? Os princípios do mundo adulto, né? Ele renuncia, ele não quer mais arcar com o princípio de realidade, mas sim com a renúncia de atos imperativos, né? E não renuncia a atos imperativos do prazer. Então, há uma dupla camada aí, né? A criança quer se tornar adulto e o adulto jamais almeja essa maturidade, mas sim a adolescência. Né? Por isso que eu volto a Nelson, quando ele fala lá naquele jornal opinático, né? Jovens envelheçam rapidamente. Temos uma profunda dificuldade, Ricardo, de cumprir esse desejo, né? Essa eloquência rodriguiana. A juventude se estendeu, né? Com ela veio a fragilidade emocional, veio o isolamento superconectado, né? A insegurança financeira, a indefinição sexual. E apesar de se mostrar tolerante com a política e a sexualidade, os jovens crescem menos felizes e despreparados para a vida adulta. Né? É claro que nada disso, amor, mudança, novos planos, vai tornar qualquer um mais jovem. Né? A juventude é algo que se esgota. Né? Depois dela vem o que havia antes dela, né? Que é outro momento, com novas demandas, diferentes alegrias. Né? Então a gente não quer o mundo não quer se conectar com essas novidades da maturidade, né?
E vai continuar havendo, lógico, sexo e paixão, mas de vez em quando sempre haverá dúvida, né? Mas em vez de maltratar o outro e a si mesmo, como fazem os jovens apaixonados, vivemos mais com gosto e menos sofrimento. A maturidade, como intuía Nelson, sempre tem boas vantagens. E como você contou, Danilo, uma história, eu vou contar uma história também para introduzir a questão que eu vou colocar para o Aender, né? Porque eu acho que você puxou para um ponto que me parece realmente relevante se a gente vai tentar fazer uma espécie de arqueologia aí dos porquês das coisas estarem como estão, né? Eu tenho, entre as coisas que eu faço, eu dou uma consultoria em escolas da rede particular. E um garotinho se aproximou de mim, em que eu não conhecia, ele também não me conhecia, perguntou meu nome, etc., com vários, deve ter uns 7, 8 anos, vários cards na mão, né? Na minha época eram figurinhas, né? E ele se aproxima, pergunta meu nome, diz assim, e pergunta assim, você pode ver as cartinhas que eu tenho? Eu falei, posso. Aí ele falou assim, eu prometo que eu não vou atrasar a sua reunião. Eu falei, você não vai atrasar a minha reunião? Né? E aí ele falou, mas você pode ver até o final? Eu falei, claro, eu posso ver até o final. E nisso eu fui tentando entender por que é que ele estava se antecipando tanto, ao mesmo tempo mostrando a necessidade dele de que eu tivesse atenção ao que ele estava me mostrando, mas ao mesmo tempo como se ele contasse que eu sou um adulto veloz, sem tempo para olhar as figurinhas, né? E então é aí, né? Então é aí que eu quero começar uma trilha aí de conversa e vou passar para a Ender. Você acha que os tempos são velozes e isso pode estar na base do porquê as relações estão tão deficitárias? Eu acredito que, inclusive, está conectado com o que você disse antes do excesso, né? Eu penso muito que a gente vive numa sociedade de excesso, né? Excesso de informação, excesso de desejo, né? Essa questão da performance, por exemplo, né? De você nunca falhar, né? Nunca no encontro, né? Com uma mulher, né? Como a reportagem que você citou aí, você nunca falhar, nunca ter nenhum tipo de razão, né, para duvidar de si mesmo, né? É interessante o caso da criança, né, porque ele tá preocupado com o que o adulto vai pensar, né, quando ele parar ali um pouquinho da vida corrida que a criança imagina que o adulto tem, né, para olhar a sua cartinha, né? E aqui a gente entra numa questão importante que é o que a criança valoriza, né? Para ela é importante que o adulto dê atenção à sua cartinha, né? Porque ele imagina que tem uma velocidade sendo impressa ali na vida do adulto que ele nunca vai parar por algo menos importante, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente pode trazer aqui também. O que é importante para nós, né? O Frankl fala muito sobre a questão de valores, né? Como nós nos identificamos, inclusive a vontade de sentido, né? Segundo o Frankl, é exatamente esse empenho que nós temos para ir em direção àquilo que nós valorizamos, aquilo que é importante para mim, do que eu sou capaz de abrir mão para ter, né, alguma coisa, para realizar algo, como ele diz, o sentido sempre realiza, o sentido sempre tem uma força, uma potência de realizar algo, de ver algo, né, que você construiu, que te mobiliza, né, que faz você ter vontade de fazer aquilo mais vezes, né? Ainda que mude, né, o sentido muda. Né? E aqui é importante a gente trazer talvez uma outra questão, que é a questão da internet, né? A questão das redes sociais. Todos os artigos que nós lemos vão trazer essa questão da velocidade, da informação, né? Talvez não seja, Ricardo, excesso de sentido, né? Seja excesso de coisas sem sentido, né? Coisas que nós vamos até elas de forma displicente, desatenta, né? E aí eu passo a acreditar naquilo como verdade, né? Como saber, por exemplo, que o outro é mais feliz do que eu, né? As redes sociais têm esse poder, né? De fantasiar, né? Que é próprio da infância,
criar um imaginário infantil, né, de que o outro é melhor do que eu, que a vida dele é mais feliz do que a minha, que ele tem mais dinheiro, mais poder, mais alegria do que eu, né? E isso aprisiona as pessoas numa realidade infantil, né? E você deixa de olhar para o que a vida está te impondo, né? Que aos 25 anos você não conseguiu lá o seu Audi TT, como diz a reportagem. O que é um absurdo, né? Como é que é possível 25 não ter conseguido isso? O máximo, eu sou mineiro, né? Lá em Minas a gente fica naquele impasse, né? Tem essa pergunta, né? Será que é o caso eu compro uma bicicleta? Se aos 25 você conseguir comprar a bicicleta, já tá bom hoje em dia. Mas olha, você traz uma série de questões, mas eu vou aproveitar uma frase tua para passar para o Danilo, que essa me impactou. Quando você faz uma relação, Ender, entre, me pareceu, entre a necessidade de uma medicação para aumentar a potência, como sendo a necessidade que uma pessoa tenha de nunca duvidar de si, né? Aí eu vou passar para o Danilo, fazendo uma caricatura aí de Nelson Rodrigues, né? Dizendo assim, infeliz do sujeito que nunca pode duvidar de si. E vou perguntar ao Danilo o seguinte: Danilo, será que a investida que muitos jovens têm na política, sobretudo na política partidária e sobretudo nessas formas de políticas identitárias, etc., são formas de viagras existenciais? Não tenho dúvida disso. Eu acho que quando a gente tem ali aquele maio em 1968, essa transformação de utopia, quando a gente vem para a contemporaneidade, ficou uma lacuna histórica, né, nas utopias. Então, assim, a forma de preencher esse vazio fica nas grandes pautas do contemporâneo. Política é uma delas. Então, assim, meu falo é sentido pela minha retórica, né? Quando você tem o Nelson Rodrigues, que teve a infância marcada pela fome, né, a situação financeira dele, ele descobriu muito cedo o valor das coisas, né? Ele tem aquela metáfora do ouro é o ovo que ele comeu, que saía aquela baba dele, porque aquilo ali era o ouro para ele, é comer um ovo. Então, ele é o cara que passou pelas dores, né? Nelson era um velho desde cedo, ele tinha passado por dores e delícia, muito mais dores, uma vida marcada por tragédias, então o sentido dele tem um ensaio da Daniele Batagin, que é coordenadora nossa, maravilhoso, que ela faz uma analogia incrível, que é uma leitura frankliana, né, frankliana em Nelson Rodrigues, no que tange, ela traz essa como trazer sentido, né? Quando o Ricardo me pergunta sobre esse discurso atual, é o sentido mesmo do fálico, da performance, porque temos um mundo bipartido, então não é uma coisa. Eu, de uma hora para outra, virei uma coisa extremista, eu fiquei só parado no tempo. Né? Eu fiquei parado no tempo e virei um discurso totalmente, vamos dizer assim, extremista, né? Porque eu lido mais com social e tal. Mas, então, as narrativas da linguagem vão se pairando pela mobilidade política, e a coisa esquenta cada vez mais. Pode ser por jogos, por guerra, por esporte, mas o tesão, a pulsão da vez é a política. Nelson estava falando disso aí, de tranquilidade, em toda nudez será castigada, né? Que os personagens, para encontrar a felicidade lá, exemplo de Herculano, ele queria ser feliz, né? Um geni, né? Que amava verdadeiramente o filho de Herculano. Então ele trazia à tona essas coisas invisíveis que estão ali na nossa cara para a gente não ver a sutileza do sentido, porque a gente está sempre no outro, é o outro mais importante, não nós. A gente não se olha no espelho, talvez. Ah, então, pode ser que seja por aí. E aí eu vou puxar, então, para o Aender, pensando no seguinte, ainda nessas arqueologias lá dos inícios da vida, será possível ainda, como o Freud falava muito da coisa do desamparo, né? Da condição humana de nascer absolutamente dependente do outro e aí ter que se virar com o outro.
Será que a gente está sofrendo de uma ausência do outro e, portanto, com dificuldades de localizar e de construir sentidos mais autênticos? Freud, inclusive, vai identificar lá, né, um corte narcísico, né, na cultura, ele identifica três. Eu acho que nós provavelmente estamos chegando aí num quarto, talvez, né, que essa sensação de desamparo, ela é promovida, né? Eu gosto muito quando o Pondé fala sobre essa força que o capitalismo tem, né, de produzir imaginários, e ao mesmo tempo que isso pode ser real para alguns, ilude muita gente, né? Isso é da infância, né? Para resgatar um pouco dessa arqueologia, o desamparo, né? Ele acontece quando a gente não percebeu que cresceu, né? Eu vejo isso muito no Frankl, né? Quando o Danilo traz aí um pouco da história do Nelson, né? Da vida, né? De pobreza, de dificuldade, né? O que mais caracteriza Frankl é a sua história de vida, né? Ter passado por 3 campos de concentração, né? Produzindo ali algo que ele podia ter perdido no meio do caminho, né? Quando uma frase que sempre, na verdade, uma história que sempre me toca muito quando lembro do Frankl, né? É quando ele vai narrar aquele episódio quando alguns, né, presos ali chegam na beiradinha da cerca, né, dos campos de concentração, e eles identificam do lado de fora uma florzinha, né, e o Franco vai dizer, isso é um sinal, né, de que tem sentido para fora do que a gente está fazendo aqui dentro. É uma florzinha que sinaliza, né, que eu posso, né, ser livre como aquela flor que está ali, ó, sendo flor, né? A condição existencial da florzinha é nascer na beirada da cerca de eletrificada, né? Olha que potência que isso tem, né? Se a gente amadurece olhando, né, e o sentido sempre aponta para um futuro, né? Eu penso que talvez a sociedade precisa ter um corte, né, do desejo, né? Eu acho que a sensação de desamparo, eu não sei se isso é próprio só da cultura brasileira, mas eu sinto que a gente quer sempre alguém para nos salvar, alguém para fazer por nós, para nos representar, né? E as redes sociais reforçam isso, né? Algumas pessoas olham para os ídolos, né? Olham para as estrelas, né? Como um ideal e esquece de olhar para a própria vida, esquece de olhar para fora da cerca, né? Olhar para fora que ali quando aquela florzinha nasce, ela é um sinal de que eu posso esperar algo, que o futuro, né, que me aguarda está me reservando alguma coisa se eu, como na condição, né, da flor, né, a condição existencial da flor é a minha dentro do campo de concentração. Acho isso lindo no Frankl, né? Quando eu encontro o sentido até no sofrimento, até nas situações mais difíceis da vida, né? Então eu penso que fazer uma arqueologia também é produzir algo em nós que vai nos amadurecer, né? Eu sinto que falta esse sentido, né, do que é a vida adulta, né? O que eu quero da vida? O que eu quero não só construir financeiramente, ou, né, de uma família, ou de ter coisas, mas de produzir algo que mobiliza a minha vida em direção, né, ao que eu espero, ao que eu desejo. E desejo é importante nesse sentido, né? As pessoas demonizam o desejo, mas quando ele está regulado, né, pelo sentido, né, a gente passa a desconfiar mais da gente, né, para saber o que é possível, o que não é, o que nos é oferecido, né? Acho que é por aí. E quando você fala da experiência do Franco em campo de concentração, forte a imagem, né? Até porque lá não tinha areia higienizada e nem almofada, né? Então, é realmente uma experiência arrancada, o sentido tem que ser meio que arrancado das entranhas, muitas vezes, né? E como, infelizmente, o nosso tempo está acabando, eu vou encerrar, infelizmente, agradecendo ao Aender
agradecendo ao Danilo, como falamos muito de Nelson Rodrigues, eu não vou deixar de encerrar isso sem fazer uma paráfrase, porque eu me lembro do Nelson falando sobre a ideia de que a experiência literária ela é de uma dupla frustração, né? De que nem o autor encontra o leitor e nem o leitor encontra o autor, né? Para dizer que talvez, então, nesses dias de hoje, o jovem não encontra o mundo e nem o mundo encontra o jovem. Né? Meus caros, uma boa noite, obrigado. Eu convido a todos que nos assistem para acompanhar as redes do Labor, porque a gente estará sempre lá publicando tudo. YouTube, Instagram, nesse mundo, em outro mundo, em várias dimensões, em vários planetas, estaremos sempre nos encontrando. Até a próxima. Tchau.